O designer inteligente da abelha é um dos exemplos mais extraordinários de complexidade biológica, funcionalidade interdependente e engenharia natural que desafiam explicações puramente evolucionistas. A complexidade dos sistemas anatômicos e comportamentais da abelha, desde a sua aerodinâmica até os seus sofisticados olhos compostos, sugere que ela não poderia ter evoluído por pequenas mudanças aleatórias e selecionadas ao longo do tempo. Então nós iremos apresentar uma argumentação lógica e extensa, bastante detalhada, sobre o design inteligente da abelha, e nós iremos abordar 3 pontos principais. O primeiro ponto seria a impossibilidade da evolução gradual. O segundo ponto, sobre o milagre da aerodinâmica das abelhas. E o terceiro ponto, nós iremos falar sobre as estruturas magníficas das abelhas, como os olhos e os sensores. A teoria da evolução sustenta que organismos complexos surgem através de pequenas mutações acumuladas ao longo de milhões de anos. Cada uma dessas mutações oferece uma ligeira vantagem seletiva. No entanto, a abelha apresenta um conjunto de características interdependentes que não podem ser explicadas de maneira gradual. A abelha, ela não pode sobreviver sem um conjunto completo de funções perfeitamente ajustadas. Elas possuem asas especializadas para voos em padrões complexos. Elas possuem um sistema digestivo adaptativo ao néctar e ao pólen. Elas têm uma estrutura social altamente organizada, que exige uma comunicação sofisticada. Elas possuem órgãos sensoriais que permitem a orientação precisa e uma percepção floral. Se qualquer uma dessas características estivesse incompleta ou apenas parcialmente funcional, a abelha simplesmente não sobreviveria. Isso significa o quê? Isso vai significar que todas essas funções precisam estar presentes simultaneamente, o que é contrário à ideia de evolução gradual. A seleção natural só favorece características benéficas que já existem. Se um ancestral da abelha tivesse asas imperfeitas, um ferrão disfuncional ou um sistema de navegação rudimentar, ele não teria sobrevivido tempo suficiente para poder passar adiante os seus genes. Além disso, a cooperação entre as abelhas em uma colmeia depende das interações altamente especializadas. Como uma estrutura então social complexa poderia evoluir se todas as peças precisassem estar operacionais ao mesmo tempo? A evolução por etapas exigiria formas intermediárias da abelha que fossem variáveis, mas não há nenhum registro fósseis dessas transições. O mais lógico então é concluir que a abelha foi projetada como um sistema completo desde o seu início. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que, de acordo com as leis da aerodinâmica clássica, a abelha não poderia ser capaz de voar. Suas asas são pequenas demais para suportar o seu corpo robusto, e a mecânica tradicional de voo não se aplica diretamente a elas. O voo das abelhas não segue os mesmos princípios das aves ou dos aviões. Seu segredo está em movimentos de asas extremamente rápidos. Até 230 batidas por segundo, é incrível. Sua rotação das asas em um ângulo preciso gera pequenos vórtices de ar que aumentam a sustentação. E também existem alternância entre padrões de batidas que geram pressão adicional ao ar. Em outras palavras, a abelha não voa apenas batendo as asas, mas criando um turbilhão aerodinâmico que amplifica sua força de sustentação. Esse sistema altamente sofisticado mostra um nível de otimização e eficiência que não poderia ter surgido de tentativa e erro ao longo do tempo. Se um ancestral da abelha tivesse asas menores ou menos eficientes, ele não conseguiria voar e, portanto, não sobreviveria. Da mesma forma, se o mecanismo de sustentação não estivesse totalmente desenvolvido, não haveria qualquer vantagem seletiva. Como poderia uma abelha primitiva sobreviver durante um estágio em que o seu voo ainda não fosse funcional? A resposta mais plausível é que o voo da abelha foi projetado de forma intencional
e completa desde o seu início. A abelha ela não é apenas um exemplo de engenharia aerodinâmica, mas também de design sensorial e comportamental. Seu sistema de visão, sensibilidade química e comunicação é incrivelmente sofisticado e essencial para sua sobrevivência. As abelhas, elas possuem 3 pequenos olhos simples, conhecidos como ócilos, e 2 grandes olhos compostos, totalizando milhares de facetas que captam a luz de diferentes ângulos. Elas enxergam ultravioleta, permitindo que detectem padrões nas flores invisíveis aos humanos. Seus olhos compostos criam uma visão panorâmica, essencial para a navegação e localização de alimentos. A precisão da visão da abelha permite que ela encontre néctar de maneira eficiente, crucial para sua sobrevivência. A complexidade dos olhos compostos da abelha levanta uma questão importante: como eles poderiam ter evoluído gradualmente? Se cada faceta adicionada trouxesse apenas uma melhoria mínima, a abelha não teria sobrevivido até atingir a sua eficiência atual. As antenas das abelhas são repletas de sensores que detectam cheiros e vibrações. Elas podem identificar flores específicas a longas distâncias pelo odor. Elas percebem feromônios de colmeia para comunicação social. Elas ajustam sua rota de voo com base em variações ambientais. Essa sensibilidade extrema exige uma combinação perfeita de sensores, processamento natural e comportamento instintivo. Se um ancestral da abelha tivesse sensores menos desenvolvidos, ele não teria sobrevivido. As abelhas realizam uma dança altamente codificada para indicar a localização de fontes de alimento. Essa dança ela depende de memória espacial, porque elas precisam armazenar a posição das flores. Possuem uma coordenação social, porque elas precisam transmitir informações precisas. E também uma interpretação dos sinais para outras abelhas, que ajustam seus voos de acordo. Se a comunicação não fosse funcional desde o início, as colônias não sobreviveriam. Como então um comportamento tão preciso poderia evoluir gradualmente, sem que todas as partes estivessem operacionais ao mesmo tempo? A abelha é um dos melhores exemplos do designer inteligente na natureza. Sua aerodinâmica altamente especializada, seu sistema visual extraordinário, sua sensibilidade química e sua complexa comunicação desafiam qualquer explicação baseada em pequenas mutações aleatórias. Se qualquer um desses sistemas fosse menos desenvolvido, a abelha não poderia sobreviver. A interdependência total de suas características indica que todas as suas funções precisaram surgir simultaneamente e perfeitamente ajustadas. Diante dessa complexidade irredutível, a explicação mais lógica ao meu ver e também coerente é que a abelha foi projetada por uma inteligência superior. A evolução por etapas simplesmente não pode explicar um sistema tão intrincado e interdependente. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Logicanamente, ativa o sino de notificações e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!